Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel, vamos falar de conectivos. Normalmente, quando a gente fala de conectivos ou conectores, a gente fala de conjunção. Mas, na verdade, os conectivos são elementos que fazem a coesão entre termos simples ou entre termos oracionais. Então, vamos ver isso daqui. Esses termos, quando a gente fala de período simples, a gente fala de preposição. Então, as preposições é que fazem a coesão, a ligação entre um termo e outro dentro do período simples, tá? Então, são termos que estabelecem ligação entre dois termos de uma oração, as preposições, ou entre orações num período. E aí, geralmente, a gente vai ter os pronomes relativos e as conjunções, tá? Então, nesse sentido, os conectivos são aqueles que fazem coesão, tá? Então, de uma palavra para uma palavra, ou então de uma oração para outra oração. Por isso, o período simples e o período composto. Então, olhem só. As crianças gostam de bolo de chocolate. A gente poderia dizer só assim, as crianças gostam de bolo. E aí, a preposição de estaria começando um objeto. Quem gosta, gosta de. Não é isso? A gente tem aqui um sujeito, as crianças é o sujeito, o gostam é o verbo, quem gosta, gosta de alguma coisa, e esse de bolo de chocolate é o complemento. Complemento de verbo a gente já sabe que é objeto. Complemento começado com preposição, objeto indireto. Então, reparem, essa preposição de aqui está fazendo a conexão entre o verbo e o objeto dele. O verbo rege essa preposição. Quem gosta, gosta de. A gente não pode dizer as crianças gostam bolo. A gente pode dizer, crianças adoram bolo, mas gostar tem que ter o de. Então, essa preposição faz a conexão entre a palavra bolo e o verbo gostam, tá? De outra forma, dentro do objeto, a gente tem um núcleo que é a palavra bolo. E aí, bolo pode ser a gente pode qualificar esse bolo de uma porção de maneiras, né? As crianças gostam de bolo gelado, de bolo de sorvete, de bolo de chocolate, de bolo quente, né? Sei lá, a gente pode imaginar uma porção de adjetivos para esse bolo. Esses adjetivos podem ser também virem numa forma de locução adjetiva. A locução adjetiva começa com preposição também. Então, aquela outra preposição ali está ligando o adjunto adnominal ao núcleo do objeto. Então, esse de liga um substantivo a um verbo. Esse de liga um adjetivo, uma locução adjetiva, a um substantivo. De qualquer maneira, está ligando termos dentro da oração. Não importa quais sejam as classes gramaticais, quais sejam as funções sintáticas, né? São preposições, são conectivos ou conectores, tá? Agora, aí eu coloquei aqui, tá vendo? O de bolo relaciona o verbo e o complemento do verbo. E o de chocolate relaciona o substantivo e o modificador. Modificador é o termo adjetivo, ou adjetivo ou a locução adjetiva. Reparem que se eu troco de chocolate por de laranja, eu modifico o substantivo. Por isso é que ele chama de modificador, tá? A gramática chama o adjetivo e a locução adjetiva de modificadores. No outro exemplo, eu coloco aqui, olha, as crianças que gostaram do bolo pediram mais. Reparem que agora eu fiz duas orações, né? As crianças pediram mais e as crianças gostaram do bolo. Como é que eu vou chamar esse que aqui, que está recuperando o termo anterior, né? Ele está recuperando o termo crianças. As crianças pediram, as crianças gostaram, não é? Ora, todo pronome que recupera o termo anterior é um pronome relativo. Esse pronome relativo não está servindo para fazer a conexão entre uma oração subordinada adjetiva e a oração principal? Está.
todo pronome relativo começa uma oração subordinada adjetiva, tá? Então, esse pronome relativo é também um conector, é também um conectivo, tá? Só que ele agora não vai ligar um termo simples a outro termo simples. Ele vai ligar uma oração subordinada a uma oração principal, tá? A gente também tem conjunções que fazem esse trabalho de ligar orações. Aí a gente tem as conjunções coordenativas, né? Que ligam orações que são sintaticamente independentes. Então, olha, as crianças foram à festa. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, as crianças foram, verbo intransitivo, a festa, adjunto adverbial de lugar. E comeram bolo. Comer um bolo não é uma função sintática dentro de as crianças foram à festa. Existe aqui uma ideia de sequência. Elas foram na festa, elas comeram o bolo. Entre chegar na festa e comer o bolo, tem um monte de peripécias, um monte de brincadeiras, um monte de armações. Mas é uma ideia de sequência, uma coisa acontece depois da outra, né? Essa ideia vai ser dada por essa conjunção E aqui, que vai somar duas orações que são sintaticamente inteiras, né? São sintaticamente independentes. Elas se relacionam apenas pelo sentido, tá? Então, as conjunções coordenativas são também conectivas. Agora aqui o quando. Quando as crianças pedem, faço bolo de chocolate. Esse quando aqui traz a ideia de tempo. Então, ela começa, esse termo, começa uma oração subordinada adverbial de tempo. Então, ela é uma conjunção subordinativa adverbial que vai ligar essa informação à informação da oração principal. Ela é um advérbio, porque está antecipado, tem a vírgula obrigatória, né? Mas a gente poderia escrever ao contrário. Faço bolo de chocolate quando as crianças pedem. Seria o adjunto adverbial. Faço bolo de chocolate aos domingos. Enfim, é um adjunto adverbial de tempo. Aqui, numa forma oracional, exige uma conjunção para fazer essa ligação. Sempre que posso, faço bolo de chocolate. Então, a mesma coisa. Ao invés de eu ter uma palavra só, eu posso ter uma locução, né? A diferença em termos de sintaxe muda? Existe alguma diferença em relação à sintaxe? Não. Existe alguma mudança? Não. Quando e sempre que, ambas são conjunções subordinativas adverbiais de tempo. A diferença é que quando é uma palavra só e sempre que são duas. Então, morfologicamente, existe a diferença entre uma conjunção e uma locução conjuntiva. Locução a gente usa sempre que a gente tiver mais do que uma palavra. Por isso existe advérbio, locução adverbial, adjetivo, locução adjetiva, verbo, locução verbal, conjunção e locução conjuntiva, tá? E, finalmente, a conjunção integrante. As crianças pedem que eu faça bolo de chocolate. Então, esse que aqui é uma conjunção integrante porque começa uma oração subordinada substantiva. As crianças pedem isto. Eu posso substituir pelo pronome, eu sei que a oração é substantiva. Reparem que eu não posso fazer isso aqui. Isto, faço bolo para as crianças. Isto, faço bolo de chocolate. As crianças foram à festa e isto. Não posso. Sintaticamente só cabe aqui. As crianças pedem isto, porque é uma oração subordinada substantiva. Aí, se vocês quiserem expandir esse conhecimento, mas quais são as outras conjunções adverbiais? Quais são as orações subordinadas substantivas, as coordenadas? Aí vocês vão procurando aí no site as aulas a respeito do que vocês querem desenvolver. Tem preposição, tem conjunção, tem as orações, tá? Vejam aí qual é a necessidade de vocês. Até a próxima!